Monte Santo, terra fértil de gente boa e trabalhadora. Certamente um lugar abençoado. É aqui onde nascem muitos produtores e criadores de cabras e ovelhas, fortalecendo a ovinocaprinocultura por gerações. Agora, nossos produtores estão tendo a oportunidade de aprender técnicas que vão ajudar a enriquecer e fortalecer as suas atividades. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que às vezes parece ser uma secretaria pequena, mas tem pano para manga aí, né? A gente tem, a princípio, tentado organizar as cadeias produtivas, né? A gente, além de fortalecer a equipe técnica, né? Com agrônomos, com técnicos em agropecuária, com veterinários, a gente tem tentado também olhar quais são as cadeias produtivas que nós temos dentro do nosso município, as potencialidades que tem e a possibilidade da gente poder incrementar isso aí, dando condição, né, de cada agricultor seguir a sua carreira dentro da cadeia produtiva, do arranjo produtivo que ele tem e fazer com que isso gere renda para ele, né? Então, dentro das cadeias produtivas, aqui nós temos a caprina e ovinocultura como um destaque, né? Nós temos a presença das áreas de fundo de pasto, que são áreas que disponibilizam de uma área coletiva e com a presença da caatinga, né? Muitas forragens nativas que são apreciadas pelos animais, pelos caprinos e ovinos, e a gente tem percebido o avanço dessa cadeia produtiva e a presença dela nos 4 cantos do município, podemos dizer assim. Então, entendendo que essa é a cadeia produtiva principal dentro do município, a gente tem tentado chegar mais perto dos agricultores, né, dos produtores, dos pecuaristas, para poder observar o que é que ele precisa melhorar dentro do seu rebanho. E uma coisa muito fundamental é a questão genética, que a gente vem trabalhando, inclusive, um dos fundamentos da missão do CVT, que é fazer o melhoramento genético dentro dessa cadeia produtiva da caprina e ovinocultura, a fim de melhorar tanto a parte de produção de leite, de cabra, como também melhorar a carcaça para poder a gente ter condição de melhorar também o preço desse produto lá no consumidor final. O CVT, ele é um projeto, é um convênio do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Tem vários CVTs espalhado Brasil afora. Cada CVT ele é direcionado a uma atividade ou uma cadeia produtiva, né? No caso de Monte Santo, é o Centro Vocacional Tecnológico da Caprina e Ovinocultura. O CVT ele abrange outros municípios, né? Porque se percebe que esse entorno baiano, o semiárido baiano, tem muitos municípios com potencial muito grande de desenvolver o projeto, desenvolver a cadeia da caprina e ovinocultura. Porém, isso não é uma coisa determinada que o município necessariamente precisa participar, né? O projeto está implantado com a estrutura e os cursos eles são abertos para todos esses municípios, né? Desde que haja o interesse dentro dos municípios participar, é convidado, é feita a divulgação e esse projeto ele é aberto a qualquer município no entorno aqui de Monte Santo que queira participar e que queira conhecer, que queira somar com a gente, porque é um projeto mais ambicioso, né? É um projeto que visa desenvolver a caprina e ovinocultura em toda essa região baiana, já visto que existe um potencial não só em Monte Santo, mas em todo o sertão baiano. A gente tem percebido que não adianta a gente falar para o agricultor, o produtor, criar o animal sem que ele tenha um acompanhamento. Porque eu tenho dito às vezes para o pessoal que 10 animais são 10 bocas comendo, 50 animais são 50 bocas comendo e bebendo também e dando, né, esse prejuízo, digamos assim, para o produtor. Então é muito mais válido ele criar 10 melhorados geneticamente do que 50 sem finalidade nenhuma. Aquele animal que não vai para lugar nenhum, que não tem uma carcaça boa, que não tem uma aptidão para leite. Então, as capacitações, elas vêm ajudar
no sentido de organizar as propriedades de forma que ele até crie menos, se for o caso, mas que crie melhor, né? Tanto na questão, quando eu falo da genética, tanto na questão da produção de leite, como também no melhoramento da carcaça, que a gente precisa também fazer isso com os nossos animais, para que a gente tenha um produto mais acabado, mais arrumado, para chegar, né, na prateleira do mercado, para chegar em outros espaços, para que a gente tenha a valorização desse produto e o agricultor tenha de volta, né, a sua renda. Cada capacitação ela está tendo uma duração de 40 horas. Né? A gente está fazendo diurno, durante os 5 dias na semana, né? Segunda a sexta, e a gente tem tido uma preocupação de fazer ele tanto a parte teórica como a parte prática, né? Geralmente, na maioria das turmas, a gente está conseguindo fazer 3 dias teoria e 2 dias prática. Então, as turmas elas são formadas de no mínimo 25 pessoas, né? 25 agricultores, entre jovens, mulheres, né, senhores, e eu acredito que tem sido bastante proveitoso, porque assim, a gente está tentando trazer um grande diferencial, que é fazer os agricultores entender que os pequenos detalhes, né, da criação é que vai fazer a diferença na questão da produtividade. A gente ainda tem muitos agricultores que verem, por exemplo, o clima como um fator negativo para a criação, né? E a gente sabe que os agricultores que passam por essa formação, eles começam a enxergar o nosso clima, o nosso bioma, não como um fator negativo, né? Mas como um fator positivo para a caprinocultura. Porque nós temos a caatinga, a gente mostra que ela tem uma riqueza muito grande que consegue alimentar, nutrir o animal durante todo o ano, né? Nós temos um clima com uma estação seca que reduz muito a questão das pragas, né, e das doenças no caprino. Então, o que é que a gente precisa, o que é que a gente mostra para os agricultores? Que é só uma questão de planejamento, para a gente sair de uma caprinocultura que tem potencial, mas que não é bem aproveitada, para uma caprinocultura que, né, o clima ele favorece. Que o simples fato de você mudar a posição de trabalhar o solo, um detalhe simples, isso já altera a conservação e a riqueza daquele solo para ele produzir mais. Um projeto como esse, ele vem para corrigir um pouco essa deficiência que os agricultores têm de tecnologia, como é que o CVT pode trabalhar, pode ajudar tecnologicamente, né? E para isso a gente já está conversando um pouco de baixo, capacitando o produtor, tentando trabalhar com eles a possibilidade que eles têm de usar matéria-prima, resto de cultura, como é que ele pode trabalhar uma alimentação mais barata para essas cabras e essas ovelhas, poder ter um custo menor, como é que se trabalha as ações da porteira para dentro para poder viabilizar que esse produto chegue ao mercado. Então, agora na formação da turma, a gente sempre colocou, produtor de caprinos e ovino e tem interesse, pode vir, que a gente está de portas abertas a atender. Então, a gente teve produtores aí, jovens, mulheres, idosos, quarentões. Então, tivemos aí agricultores de várias idades e de várias regiões daqui do município, de fora do município. Então é uma diversidade boa de produtores que estão chegando, que estão iniciando a atividade, outros já mais veteranos. Então muita gente procurou os cursos, graças a Deus. Conhecimento que eu nunca tive, aprendi muito desde o primeiro instrutor até o atual agora. As dúvidas que eu tinha sobre animais, a produção, a genética, que era um conhecimento que a gente não tinha, tudo ficou de plena utilidade para mim, um conhecimento agradável. Pretendo finalizar e agradecer a oportunidade que a gente teve e está de ótimo, para mim está maravilha. Já aprendi um pouco, pretendo aprender mais, que a oportunidade não vai faltar, né? E o que eu aprendi foi muito gratificante. E o que o curso trouxe para mim hoje é muito conhecimento que a gente estava, tipo, anos atrás, com os avós, que a gente não tinha sobre o anemia do animal, outros tipos de doenças, que a gente nem lembrava o nome, hoje a gente já sabe.
um tipo de ração que faz bem ao animal, o modo de se preparar, o conhecimento bacana demais, muito bom. Para a gente sempre foi um elemento muito fundamental para o fortalecimento da cadeia produtiva da caprina ovinocultura. E nós encontramos ele na fase bem final do convênio sem aditivo, e aí a gente correu trecho, né, para poder, arrumamos toda a papelada e conversamos com o Ministério, e com o apoio sempre da prefeita Silvânia Matos, sempre dizendo, olha, vamos para cá, vamos fazer a recuperação desse projeto, que é um projeto importante para o município, e ela aceitou e deu toda a sustentação, o apoio, e a gente conseguiu retomar, né? E hoje, depois dessa retomada que a gente fez, botou as coisas em ordem, aditivamos, a gente está tocando direitinho, fazendo as licitações que faltavam fazer, fazendo aquisição de equipamentos e utensílios que faltavam fazer e fazendo o que é mais importante, que eu acho que é as capacitações dentro desse projeto. Então tudo isso, né, que aconteceu com apoio total da Prefeitura Municipal de Monte Santo, da prefeita Silvânia Matos, que nos deu esse apoio e nos entende da importância. Eu tenho conversado sempre com a prefeita que a agricultura de Monte Santo é ampla e ela tem entendido isso. Nós temos mais de 80% da nossa população rural morando na roça, a gente não tem uma indústria, é preciso que a gente cuide da agricultura, cuide da pecuária, e ela tem dado, a prefeita tem dado esse apoio para que a gente possa, cada dia, fortalecer a agricultura familiar de Monte Santo. Com esse trabalho, a gente possa, de fato, colocar o nosso agricultor num nível melhor de conhecimento para que ele possa, talvez futuramente, começar a andar com suas próprias pernas, que busque o mercado, que busque outros parceiros, que se articulem entre grupos para poder fazer suas compras de insumos juntos. Então, além do trabalho de elevação do conhecimento, de melhoramento dos índices técnicos, a gente quer permitir que o agricultor também trabalhe a questão de grupos, de fortalecimento de grupos, para poder juntos acessar o mercado. A gente tem na região uma dificuldade muito grande, talvez no médio e longo prazo, já ter aí agricultores com anseios, porque o conhecimento também vem para destravar os produtores que vivem há um bom tempo nessa realidade, de entender que o caminho dele, o caminho da atividade dele, ou ele trabalha para acessar o mercado, ou a atividade pode estar com os dias contados. E o mercado a gente só consegue com conhecimento, com capacitações. A atividade dele tem que estar de uma forma ou outra sustentável, para que ele possa gerar renda. É como aquela história que diz, é que eles estavam falando, se você tem um animal e ele está doente, e você está percebendo, você tem que cuidar dele antes que aquela doença transmite para os outros, porque se ele transmitir para os outros vai ficar difícil para você. Então o curso para mim tem sido bom, melhor do que esse ainda não achei outro. Se agrega aquilo que eles aprenderam no dia a dia, na infância, com os avós, e com aquilo que a gente está apresentando agora, que é a parte mais técnica, mas dando aquela condição de eles aumentarem a produtividade deles, aumentarem o conhecimento deles, né? E aumentarem a renda deles, que é o mais importante, né? Para eles se fixarem mais dentro da propriedade e criarem vamos dizer assim, uma empresa pequena, familiar, mas que pague o custo de vida deles e eles tenham uma renda dentro do município sem precisar sair dele. Eu acho que é o mais importante. Para mim, esse momento hoje aqui, é uma primeira turma que eu estou acompanhando, está sendo muito prazerosa, né? Eu gostaria até que todos os meus alunos, né, que a gente teve tivesse esse ânimo com o qual eles estão apresentando aqui para mim, né? Então, o que isso representa? Representa aquela busca, aquela ansiedade de você querer. Como é que eu faço um bolo, né? Como é que eu vou fazer uma torta? Como é que eu vou fazer assar um bode para ficar bom, né? Então, essa ansiedade de você fazer bem feito, de você ter uma satisfação de ter aquele resultado positivo daquilo que eles estão. E eles estão demonstrando isso, né? À medida que você vê eles, todos eles aqui, 40 pessoas reunidas numa sala de aula, né, que muitas vezes você não vê isso com os alunos de ensino médio, né? Estão muito focados hoje, infelizmente, na parte tecnológica, o que é bom, por um lado,
mas tem que saber dosar e utilizar essa parte tecnológica. Mas eles estão muito melhores, por enquanto. Nós sempre já batalhamos na roça e foi assim. Eu comecei a trabalhar para os outros e resumindo, hoje, graças a Deus, eu se encontro como um pequeno agricultor que me dera aí uma procedência de cabra de leite. De cabra de leite tem o quê? 4 anos e meio que eu venho com essa luta aí, sempre fornecendo um pouco do leite da cabra. Crio um pouquinho de ovino também. E aí tudo a gente trabalha pelo pouco. Eu não trabalho mais para os outros. Sempre, graças a Deus, trabalho no que é meu hoje. Graças a Deus, não sei o que é um dia de trabalho hoje para outra pessoa. A gente que se dedica na roça, é um pouco difícil, mas a gente dá para ganhar dinheiro. O nosso grupo, que era o Miltinho, o Dinho, ele limpava de baixo, que é muito importante, eles também, que eles aprendem melhor do que eu, se dediquem também, que hoje o bom é se dedicar à prática. Tem muito pessoal que vai participar de um curso, vai por ir, ele não vai com interesse de praticar uma prática. Porque hoje é assim, se você está num curso, o técnico você está me ensinando, você como técnica, aí eu chego em casa e enterro. Não vou fazer nada não, que dá muito trabalho. Mas se você chegar em casa, se dedicar assim mesmo não dando certo, mas vai dar uma hora que dá certo. É o que sempre eu explico para os meus amigos de curso. Sempre eu trabalho na prática, fazendo a ração. E sempre eu dedico os nossos companheiros agricultores que siga o caminho, fazendo experiência, entendeu? Comecei a criar e disso eu venho vivendo, vendendo, quando eu tenho precisão assim. Agora que Deus me ajudou, que eu já me aposentei, né? Mas assim mesmo eu sempre compro ração para dar a elas e venho cultivando minhas roças com a ajuda dela e de minha aposentadoria. Um curso muito importante para a minha propriedade. Tem me ajudado bastante, né? Que nós não sabíamos como era que fazia uma forragem para dar de comer os bichos, guardar para no tempo seco. E nós aprendemos muito a fazer a forragem, qual é os paus que pode fazer a forragem para dar os animais, como é que faz para dar o remédio, olhar como é que tem o caroço, olhar os machos, como é que se tem boa aparência para fazer um reprodutor. Nós aprendemos muita coisa com eles, graças a Deus. São uns técnicos muito bons e vieram para ensinar nós. A Prefeitura Municipal de Monte Santo está capacitando produtores e produtoras para um futuro próspero e muito melhor.